tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Podcast. Quem vos fala aqui é Jerry. Estamos mais uma vez aqui com o Mr. John. Tudo bem, cara? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui. Com certeza. Hoje estamos com uma outra presença ilustre, nosso amigo já, de longa data, Arthur Gurgel. Tudo bem, cara? Bom demais, graças a Deus. Fala, galera, beleza? Arthur Gurgel na área. Olha, já passei youtuber já. Como se não fosse também. Não é? Exatamente. Já nasceu pra isso, né, cara? É, mano, eu confesso que eu tenho uma certa facilidade com comunicação. Cara, você... Acho que... Uma coisa que a gente já tava conversando antes de começar a gravar. Você é formado em Direito. Eu acho que, começar já de um princípio, como que, por que você escolheu, Direito, por exemplo? Hoje eu sou bacharel em Direito desde 2014. Sou pós-graduado em Direito Processual Civil, estou concluindo a pós-graduação em Direito Imobiliário, iniciando agora em Direito Tributário. Minha história é engraçada, porque lá, muito tempo atrás, eu venho de uma família muito... Sim, eu não gosto de usar muito esse termo, mas eu venho de uma família batalhadora, vamos dizer assim, e meus pais sempre lutaram muito e me deram muito os exemplos de conquistar as coisas no suor, no esforço do trabalho e tudo. Eu nunca tive nada muito fácil na minha vida. E quando eu era mais novo, eu tinha um sonho que meu pai tinha, na verdade, que era de ser piloto de avião. Ah, excelente. Que assim, eu sempre fui muito ligado com essa questão de liberdade e tudo. E essa era uma das formas que eu acreditava que eu poderia, cortar os ares aí e tal, achava um barato isso. Isso aí nasceu daquela ideia, o pai fala pra todo mundo, ele vai ser isso aqui, ele mais ou menos isso. É aquela parada que a gente já conversou, né? Assim, quando você é criança, você é espelho das ideologias das pessoas mais velhas, né? Verdade. Você quer ser o que, as pessoas falam que você quer ser. Você não tem escolha do que você quer ser. E assim, mesmo depois de mais velho, fatalmente você vai refletir muitos dos comportamentos que você absorveu dos seus pais ou das pessoas que fizeram a figura paterna na sua vida, né? Não necessariamente foram pais e mães biológicos, mas isso afeta muito as nossas decisões no dia a dia. E assim, eu aprendi a abrir meus olhos para isso lendo um livro que para mim foi o livro que mudou minha vida, que foi O Segredos da Mente Milionária, e ele fala muito disso, do impacto que os exemplos que nós temos dentro de casa refletem na nossa vida futuramente. Mas daqui a pouco a gente conclui esse assunto, senão... E aí, assim, eu cresci com essa questão de querer ser piloto de avião e tudo. E quando eu fui chegando ali em meados dos meus 16 anos, mais ou menos, eu fui percebendo que, cara, muito dificilmente eu seria um piloto de caça, que era o que eu queria. Porque pra você ser... Né? Já queria alto, né? Mas pra você ser piloto de caça, você tinha que ter no máximo 1,80 m. Na época eu já tinha 1,82 m. Então... Caraca, isso acho que é por causa do negócio do assento ejetável, não é uma parada assim? Pra ser muito franco, eu não me lembro agora exatamente o porquê. Eu li sobre isso, eu tinha 14 anos de idade. Eu gosto bastante de aviação, é um prazer recente que eu tenho também. Eu, vejo algumas coisas e tal, das paradas que eu vi é que justamente você não pode ter uma altura tanto, acho que é provavelmente 1,80 m e pouco, acho que depende do avião também, porque senão na hora de ejetar, ou a sua cabeça bate no vidro, ou na hora de ejetar o seu pé ou o seu joelho é rasgado com a força da ejeção. Tinha algum impedimento com relação à altura, não sei se não cabia na cabine ou talvez essa... Eu realmente não lembro, tem muito tempo que eu pesquisei sobre isso. E eu fiquei muito frustrado. E isso se aplica para caça, aviões militares. Aviões civis têm uma limitação de altura, mas eu não sei dizer se é a mesma, se é mais, menos, enfim. E aí isso me frustrou muito na época, porque eu queria ir, eu fiquei putaço. É tipo aquela criança que vai na montanha-russa e fala, então, você não pode entrar porque você não tem altura. Você fala, não! É mais ou menos isso aí. E aí eu fiquei meio desnorteado na época e eu falei, cara, que bosta, né? Porque eu queria não dar e tal. E eu sempre gostei muito dessa questão de armas e tudo, e aí eu
sempre gostei muito de 007, a série de filmes, né? Eu achava massa demais o cara de terno e gravata, tal, mulher, arma e etc e tal. Achava isso fera demais. E eu decidi virar delegado, que era o mais próximo que eu tinha visto daquela realidade. E aí eu escolhi fazer Direito. Comecei o curso de Direito com 18 anos. E na faculdade eu percebi que, cara, eu não queria ser delegado. Não era tão legal quanto parecia. Mas qual é a vibe, assim, tipo, de ser delegado? Por que você, tipo... Cara, eu desisti porque é aquela questão. Quando você é novo, tem 14, 15 anos de idade, você tem uma cabeça muito fantasiosa, sonhadora, e assim, não enxergou a realidade da forma como ela é. Você vê, minha ideia era que eu achava bonito, mexer com arma e andar de terno. Então, que ideia genial pra você escolher uma profissão, né? Sabe que tu falando isso aí, eu fico imaginando, tipo, o pessoal que vê aquele da Cunha. Da Cunha, vocês conhecem o canal? Um delegado lá de São Paulo, não? O bicho é cabuloso, tá ligado? O bicho ele vai fazer... O que eu entendi é que ele é um delegado responsável, tipo, por uma equipe especial de prender, tipo, nego escroto, tá ligado? Eu acompanho pouca coisa dele, mas o que eu acompanho, ele é cabuloso, velho. Eu fico, nossa, velho. Velho. Não, e fora também que tem uns delegados que não passa credibilidade nenhuma, né? Você olha assim, os caras é mais chassi do que eu, que sou magrinho. Fala, mano, tu vai chegar com um delegado desse, não. O bicho é tipo Acho que tinha que ter um pré-requisito, tá ligado? Tipo, delegado não pode ter menos de 90 quilos. Ter 30 de braço, de bíceps. Ele é tipo forte, tá ligado? Ele é como se fosse um The Rock menor. Porque The Rock é foda, né? The Rock vai pôr. É um cavalo, né, bicho? O The Rock é gigantesco e bombadão. O The Rock menor é tipo. The Rock tipo miniatura ali, um pouquinho menor. Assim. É um The Rock versão de bolso, né? É isso! Eu não sei se ele conseguiu autorização pra gravar tudo, entendeu? Então, ele faz altas atenções, faz umas paradas lá de droga, e ele fala altas paradas, tipo assim, cabeça, entendeu? Eu fico, nossa, velho, o delegado é top, velho. Aí depois ele foi explicar, tipo assim, ele é uma equipe especial de não sei quantos batalhões. Eu falei, porra, tem não sei quantos delegados, pra ter um ali que tá fazendo uma parada muito escrota. E eu acho que entrou mais ou menos nessa percepção que eu tava falando, tipo assim, talvez não chegaria naquele negócio que você pensava tanto. E não só isso, cara. O que pesou muito pra mim é que o delegado, ele tem uma função muito importante, só que, cara, muitas vezes ele acaba prendendo um criminoso de fato, e posteriormente o cara volta para as ruas e quem corre risco acaba que é quem prendeu, promotor, enfim. E assim, eu tinha um sonho, tenho ainda de ter filho e etc e tal. E aí eu parei e pensei, falei, cara, é um risco que eu não tenho disponibilidade de correr, eu não quero. E aí, mas eu já estava no 4º semestre da faculdade quando eu me deparei com essa realidade. E eu tenho em mim muito a característica que quando eu começo uma coisa eu termino, não importa. E aí eu fiquei meio broxado, vamos dizer assim, meio desmotivado, tudo com o curso. Só que eu falei, cara, já tô aqui há 4 semestres, eu tava terminando o 4º semestre, eu não vou parar agora. Mas, tipo, tinha coisas que você gostava, então, obviamente. Algumas coisas. Não, estudar a matéria do direito, tudo eu gostava. Só que tudo aquilo tinha um propósito, que era o de ser delegado. Sim. E aí, de repente, eu perdi esse propósito. Aí eu comecei a estudar por estudar, para terminar e finalizar aquilo ali. E aí uma coisa que estava me frustrando muito na época era que eu na época trabalhava, que eu estava no meu primeiro emprego ainda, eu comecei a trabalhar oficialmente com 16 anos de idade na empresa do meu tio, uma empresa que a gente mexia com empréstimo para servidores públicos e, enfim, umas outras coisas, mas o foco principal era esse. E eu estava percebendo já que eu estava começando a ter uma dificuldade de assimilar o conteúdo que os meus colegas, os meus pares que faziam estágio, que estavam na área, não tinham. Então eu falei, cara, eu preciso mexer com isso, eu preciso tomar uma atitude com relação a isso para poder modificar isso, né, e começar a entender melhor e tal. Tava pegando conteúdo sem prática. Isso, exatamente. E aí eu não conseguia assimilar direito a matéria. Não conseguia entender direito tudo aquilo porque eu não vivenciava aquilo. Grande parte dos estudos. Exatamente. Exatamente. Essa é uma parada, por exemplo, eu sou formado em geografia e agora com a pandemia, cara, porque tipo, meu curso, basicamente o que amarrava todas as pontas de toda a teoria era eu estar lá no meio do mato,
simplificando o que a gente passava em sala de aula, sacou? E eu tô pensando justamente em quem tá passando pelo curso agora, não só geografia, biologia, cara, todas as ciências da Terra, as pessoas que precisam estar próximas tipo, dos animais ou da Terra em si, o quanto que tá fazendo falta estar longe tipo, dos campos hoje em dia, precisa, seja qual seja o ambiente, né? Quem precisa botar em prática o seu trabalho e não pode. Exato, igual a tua também, tua área da saúde e tal. Acho que tá botando em prática demais, velho. Mas tipo assim... Até demais, né? Mas eu falo assim, pô, tipo, sei lá, um neurocirurgião ou alguma coisa do tipo, uma pessoa que tem que saber, tipo, uma anatomia mais pesada. Cara, vai ter que, tipo, ir pra um laboratório, pra um necrotério, né, que você vê a anatomia e tal, tipo, sei lá, não pode por causa das restrições da pandemia. E tem aquela galera que tá fazendo o curso e ainda não chegou nesse momento e tal, mas eu acho que já não se aplica. Mas não necessariamente vá pegar em cadáveres e etc, mas precisa de alguma questão prática ali pra tirar uma dúvida que por conta da aula à distância atrapalha, né? Exato, exatamente. E aí eu na época trabalhava nessa empresa, desde os 16 anos eu trabalhava lá, e aí eu percebi que não estava conseguindo assimilar o conteúdo direito, e fui fazer estágio no escritório de advocacia, fui aceito no processo de seleção, e aí eu tomei uma decisão muito louca na minha vida, que me ajudou a abrir minha cabeça, vamos dizer assim. Eu pedi demissão desse trabalho que eu estava, e foi um impacto muito forte já na minha vida, porque eu recebia lá de R$ 1.500 a R$ 2.000, e nesse estágio eu ia receber R$ 700. Caraca. Exato. E assim, é aquela questão, a educação financeira não é algo que é muito difundido. Agora, desde 2015 aí, que essa galera, o Thiago Nigro, a Natália Arcuri, essa galera começou a difundir isso, e hoje é um tema muito falado, mas na época, zero. E aí eu me enrolei bem, porque eu tinha alguns compromissos, e de repente minha vida cortou por metade do que eu recebia, né? Então, e aí acabei me enrolando feio financeiramente, negativou meu nome na época e tal, mas assim, no estágio dentro do escritório, eu comecei a fazer coisas que eu fazia com um amor tão grande que eu fui me destacando muito rápido. E aí eu saí de uma das empresas que era cliente desse escritório e comecei a trabalhar externo, fazendo audiência, e cara, foi ali que eu me apaixonei pela coisa, porque a gente meio que fazia todas as funções que um advogado faz. Eu só, na época, não assinava porque eu não era advogado ainda. Então, eu percebi, eu falei, cara, eu nasci pra isso, velho. Eu me apaixonei. Isso é massa. Por favor, Isso, por favor, eu ia falar assim, ó, não esquece dessa parte que tu falou agora, que tu falou assim, nasci pra isso. E volta só um pouquinho, que eu acho legal o que tu falou, que, tipo, você percebeu na prática, no conteúdo você tá perdido. Exato. Né? E aí é onde eu tento bater muito na tecla, que as pessoas têm que começar a praticar quando mais cedo possível. Eu comecei a trabalhar, velho, lá no meu carro, sei lá, 10 anos de idade, 11 anos, sei lá, coisa assim, velho, não tinha nem idade. Não, né? pera aí, a gente só precisa afirmar que a gente é contra o trabalho infantil aqui e tudo mais. Não comece a trabalhar com 10 anos, por favor. Pelo amor de Deus. Não é nesse ponto, mas assim, eu falo assim, tem que começar mais cedo no quesito que eu falo assim, naquela questão de escolas técnicas para ensino médio, sim. entendeu? Porque se você perguntar A hoje gente para um jovem, entende, cara, a gente entende. se você perguntar hoje para um jovem o que você quer fazer da vida, ele vai falar o sonho do pai dele, né? Exato, ele vai falar o Exatamente. sonho de que alguém botou nas costas dele. Exato. E na prática, quando ele chega lá no conteúdo, ele se frustra, né? E quando chega na prática, por mais que ele nunca tenha pensado, que eu pelo menos tenho percebido isso, por mais que a pessoa nunca pensou fazer aquilo, nunca pensou em ir para aquela área, quando ela começa a praticar, ela se apaixona. E aí, quando ela se forma, ela se torna um puta profissional. Sim. Não é? Eu, pelo menos, eu tenho um pouco dessa ideia de que as pessoas têm que praticar um pouquinho, velho, para entender um pouquinho o que ela é boa, como é que na prática elas vai sair, e aí depois te direcionar. Porque hoje a pessoa sai do ensino médio e fala assim, ensino médio, porra, mês que vem eu já tenho que estar passando vestibular pra já começar a faculdade, velho. É só pra começar, né? É verdade. Assim, cara, eu fiz questão de deixar bem claro que eu comecei a trabalhar oficialmente com 16 anos, porque foi como menor aprendiz e tudo, mas na verdade eu também comecei a trabalhar muito cedo. Novamente somos contra o trabalho infantil. Meu pai e minha mãe, eles tinham um restaurante e eu comecei a trabalhar mesmo, eu tinha mais ou menos entre 8 anos, que eu estava na 4ª série, exatamente, tinha 8 anos de idade. Sim. E eu comecei a trabalhar ajudando meu pai e minha mãe nesse restaurante, eu recolhia os pratos e limpava as mesas. E assim, cara,
foi muito importante para mim nessa época que meu pai e minha mãe faziam isso, assim, eu escolhi ajudar meus pais, que eu via o esforço deles tremendo e tal. E assim, meu pai foi muito sábio, porque eu estava na fase já de querer começar a pedir dinheiro e etc e tal. E ele falou, vem cá, bichão, deixa eu te ensinar como é que ganha dinheiro aqui. Aí ele me botou para trabalhar. Porque isso é tipo uma coisa, você aprendeu o significado do valor ali também. É essa a parada. Exatamente. Tipo, de você pegar a prática das coisas. Não só o valor tipo, monetário, mas, por exemplo, você estava vendo seus pais se esforçarem naquilo. Você vê as pessoas se esforçarem para tipo, ganhar alguma coisa. E outra, cara, aprendi a dar valor, velho. Sim. Uma coisa que eu observo muito hoje, assim, eu acho muito errado, é que os pais, na verdade, assim, a sociedade, de um modo geral, tá criando seres humanos muito fracos, vamos dizer assim, mentalmente. Já conversamos algo parecido. Cara, uns episódios atrás aí, talvez dois episódios atrás. É porque, O cara, padrão, isso é uma coisa recorrente da vida. Eu acho que todo mundo pensa assim. E ele comentou desse negócio bem assim, contato com o ensino médio e tal. E fala, cara, a sociedade está criando pessoas que não aguentam tomar um burril, velho. É verdade. Sim, super Mas, protegidas. eu li uma frase uma vez, vira e mexe rola nessas páginas de empreendedorismo e tal, que é muito verdade. Eu não sei se eu vou me lembrar dela exatamente, mas tempos difíceis criam homens fortes criam homens fortes, criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis e aí começa o ciclo, entendeu? Exato. E eu acho isso muito verdade, cara. E hoje, assim, a molecada de hoje, eu observo que tem tudo muito fácil, velho. Muito fácil. Tudo não pode, tudo é cheio de mimimi, é cheio de não me toque. E isso me preocupa muito, porque realmente as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, assim. Cara, é igual um cara que eu acho sensacional, que é o Joel J, e ele fala o seguinte, cara, pode pressionar mais um pouquinho, você aguenta. E é verdade. Exatamente. E assim, você não quebrou até agora. Mais fundo. Exatamente. E assim, cara, na minha vida eu observei, eu já passei por muita coisa difícil, já vi meus pais passando por muitas coisas difíceis. E a gente sempre superou, cara. Meu pai e minha mãe passaram por momentos assim tenebrosos, velho. Eles já foram, meus pais sempre foram muito empreendedores. Já tiveram van na época que tinha linha pra galera e tal. E chegaram a ser assaltados, enfim, roubaram a van, era o ganha-pão deles e tinha perdido o seguro. Então foi um momento assim muito difícil nas nossas vidas, sabe? E passou, cara, e isso foi cada vez fortalecendo, é aquilo, é a questão da antifragilidade que falam, né? Que o antifrágil não é o que com a dor se torna, consegue se livrar da dor, alguma coisa assim. Agora realmente eu não me lembro do conceito em si, mas é aquilo que com a dificuldade se torna mais forte, entendeu? E a dificuldade muitas vezes nos torna mais fortes, né? Cara, acho que isso vai virar o bordão do podcast. Todo episódio a gente fala isso, as adversidades que dão a possibilidade. Toda adversidade traz consigo uma semente de benefício maior. Exato. Exatamente. E aí, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo com os meus pais, e dando valor às coisas. Eu vejo que a molecada de hoje não dá valor, ganha tudo muito fácil. E assim, você vê a galera aí que mata pai e mãe, que faz e acontece, às vezes, porque chegou um momento que eles não conseguiram mais suprir, às vezes, as vontades que eles tinham, mas enfim. E aí, assim, voltando à história que eu tava contando, né? Você fez que nasceu pra isso. Esse adendo, exatamente. Aí eu dentro do estágio, eu descobri que eu tinha nascido para aquilo, e aí toda aquela chama se reacendeu com força total. E assim, eu comecei a estudar, isso eu estava no 6º semestre da faculdade, aí eu comecei a estudar muito, e gostei muito da coisa. E na época foi curioso, porque quando eu comecei minha faculdade, quando eu estava cursando a faculdade, na verdade, foi quando estourou o primeiro escândalo de corrupção muito famoso, na mídia pelo menos, que foi a Ação Penal 470, que é o Mensalão. E, cara, aí que o direito entrou todo aquele glamour, mais ainda e tal, e aí tinha mediatização e tudo, que eu sou muito contra isso, mas enfim, é uma realidade já. E aí eu apaixonei pela advocacia e tudo, e por ver toda aquela coisa na televisão e tudo,
vendo a quantidade de honorários gordos que esses advogados ganhavam, né? Falei, cara, eu quero mexer com direito penal e eu quero ser advogado de colarinho branco, quero ganhar muito dinheiro e tal. E aí eu terminei minha faculdade, querendo atuar em criminal, né? Deixa eu parar só um pouquinho que você tá falando agora, porque eu sou o cara mais ignorante que existe na área de direito. Eu realmente sou ignorante. Hoje eu até nem falo do assunto porque eu não entendo muito. O que é esse colarinho branco? Cara, crimes de colarinho branco são os crimes da galera do paletó, né? Colarinho branco por conta do paletó, da camisa branca do paletó. E aí é crimes políticos, corrupção, lavagem de dinheiro, toda essa questão de que envolve a elite do crime, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E aí eu me deparei com a realidade mais uma vez que eu mudei muito minha cabeça, que eu me formei. E assim, toda a minha prática foi direito civil. E eu gostava muito de direito civil também já naquela época. Só que eu gostava muito de direito civil e gostava de direito penal. Eu gostava de estudar o direito penal, a área de direito penal é muito gostosa de ser estudada e eu tenho uma teoria para isso, porque é muito fácil você assimilar tudo que você está estudando, entendeu? É muito fácil você imaginar uma pessoa matando a outra, uma pessoa roubando a outra. Então, quando você está explicando os conceitos criminais, é mais fácil você ter uma percepção visual daquilo. Tem mais exemplos. Não é que tem mais exemplo, é mais fácil você se identificar com aquele exemplo, você visualizar aquele exemplo na sua cabeça e, consequentemente, fixar mais a matéria, né? E aí eu formei, fiz monografia em penal, fiz OAB em penal, passei na OAB de primeiro, eu estava no 10º semestre ainda. E aí, cara, comecei a atuar em criminal. E parece que, assim, eu acredito muito em Deus, vocês sabem disso, a gente se conhece já de outros carnavais. E eu acho que às vezes Deus prega algumas peças na gente para mostrar, olha, cara, não é bem isso que eu quero pra você, não. E eu falei, uma das coisas que eu falei, que eu enchi a boca pra falar eu não vou mexer com estupro, nunca vou pegar estupro na minha vida. E, cara, eu peguei 5 casos penais, na verdade, 6. 5 estupros e 1 tráfico. E assim, E na época eu peguei porque eu estava precisando de dinheiro, porque eu, na ocasião, eu já estava em outro escritório de advocacia, quando eu me formei, eu estagiava lá e eu saí eu me formei, advogado e tudo, e meu escritório, o chefe, dono do escritório era um santo, é um cara que eu sou eternamente grato, que é o Dr. André Vidigal. Ele é um cara fantástico que, assim, tem um coração enorme e é um processualista sensacional, ele manja muito de processo civil. E ele, na época, assim, ele falou, olha, cara, o meu escritório, que é o escritório dele em 2015, pegou a crise forte de 2014. Todo mundo sofreu com ela, né? Sim. E na época eu ganhava um valor X por mês e tinha direito de atender meus clientes no escritório, então era maravilhoso. E aí eu tinha uma clientela, já estava formando uma clientela, e eu fui mandado embora de lá. Na época, eu fui mandado embora de lá, eu tinha de dívida fixa R$1.200 e eu recebia dos clientes que eu tinha R$800. Então, assim, eu saí de lá já no negativo. Eu saí eu peguei minha OAB em 17 de junho de 2015, fui mandado embora do escritório em setembro de 2015. E aí eu bateu um nervoso assim, sinistro, porque a crise estava assolando o país com força e tudo, ninguém estava contratando. E aí meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? E na época, eu olhei para minha OAB, eu tava no escritório dele, era lá no Pátio Brasil, eu tava lá na praça de alimentação, em frente ao McDonald's, eu lembro como hoje. Aí eu olhei para a OAB assim, eu tinha pouco tempo que tinha pegado a OAB e era o sonho que eu finalmente tinha realizado, né? Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, o que eu vou fazer agora? E aí eu olhando para a OAB assim, eu falei, dizem que esse negócio dá dinheiro, né? E aí eu comecei a advogar como autônomo, e aí onde eu tive que pegar esses casos mais cabeludos, né? Cara, mas então, tipo, fazendo um corte. Sim, claro. Tipo assim, você falou da parada do criminal, você escolher, por exemplo, que não queria estupro, por exemplo, né? Uhum. E tipo assim, eu já vi aquele advogado criminalista que tava no grande debate, esqueci o nome dele. Eu sei, o que debatia muito com o Caio, com o Coppola, isso. Enfim, todos sabemos quem são. Sim. Gente, só não lembro o nome. Não lembro o seu nome. Que, inclusive, eu não gostava, mas eu comecei a olhar umas paradas por fora dele pra entender um pouquinho de direito, pra largar minha ignorância. E eu curti pra caralho. Pô, meus parabéns. Vai que um dia tu escuta isso aí, velho. Pois é, E ele
numa entrevista que eu vi dele, ele tava comentando justamente sobre isso, sobre tipo, essa possibilidade assim, de escolha que o advogado criminalista tem de não querer pegar determinados tipos de caso. Só que, tipo assim, como que isso afeta, por exemplo, porque um advogado criminalista não deixa de ser um emprego, né, no caso. Então, tipo, se você, por exemplo, nega um tipo de caso por causa da sua preferência pessoal, até onde que, tipo, isso afeta no você ser advogado enquanto emprego, tipo, no seu salário, essas coisas assim, Cara, na qualidade de autônomo, isso não afeta muito, assim, é mais da necessidade do que vai aparecer na tua frente, evidentemente, da necessidade financeira que você tem daquilo, entendeu? Mas isso era algo que eu tinha mais por valores pessoais, sabe? Porque, cara, esse cidadão, assim, todo mundo que atua em direito sabe muito bem que, cara, você não defende o criminoso. Exato. Você defende o direito. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma ignorância absurda você confundir, mas isso infelizmente acontece muito. Isso você confundir. A sociedade normalmente é o que é acelerado. Confunde o advogado com o bandido, inclusive. Sim, isso há pouco tempo. É exatamente isso que eu comecei a pesquisar um pouco mais e eu acho que vocês estão fazendo um trabalho legal de bater essa tecla. Que eu acho que é legal que vocês devem continuar, porque hoje eu sou um leigo, velho, sou absurdamente retardado em negócio de direito. Mas mesmo assim, só de ter escutado essa parte, quando alguém falou alguma coisa, eu falei, cara, mas cuidado na que você vai falar, porque não é exatamente isso. E eu não tenho nem argumento pra continuar, porque eu não sei explicar. Mas eu acho que eu estou fazendo uma parada legal que é mostrar realmente o valor de vocês. Sim. Porque eu mesmo já simulei muita coisa e falo assim, velho, tá de sacanagem que o advogado vai defender esse cara, velho. Tá de sacanagem. Não. Inclusive, tipo assim, porque, por exemplo, fora as pessoas que são do direito em si, eu acho que quem mais estuda direito, pelo menos aqui no Brasil, na sociedade como a sociedade brasileira que não são formados em direito, estudantes de direito, são os concurseiros, que estudam mais direito, assim. E políticos deveriam, né? Mas eu não sei. Eu tenho minha opinião sobre isso. Eu acho que daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Okay. Não, mas eu acho que, tipo assim, não que mais estudam, talvez não, sei lá. Mas eles estudam bastante. Tipo, eu já fui concurseiro, sei lá, posso até ser ainda hoje em dia, não sei. Eu estudo, tô sempre estudando. Então, tipo, talvez eu seja concurseiro e nem saiba ainda. Mas, tipo assim, eu ainda estudo direito, por exemplo. E eu já vi vários, tipo, concurseiros falando esse tipo de coisa, por exemplo, de tipo associando o advogado ao bandido, etc. E tanto nas próprias histórias, por exemplo, os jornais contam várias histórias, principalmente dos crimes hediondos, daqueles crimes que tocam a mídia, etc. E associam o advogado tipo ao criminoso ou ao grupo de criminosos envolvidos naquele crime, sacou? Então, tipo, meio que mal falam o nome e toda a carreira do advogado por causa que ele defendeu o criminoso. Exato. Sendo que, tipo, ele estava só fazendo o trabalho dele. Exatamente. Exatamente. E assim, essa é uma realidade que acontece muito, infelizmente, e foi uma das coisas que me desmotivou muito, é exatamente essa confusão que fazem. E isso, assim, não é nem só pelo fato de ignorância ou nada, não. Tem muitos agentes públicos, seja policiais ou promotores e até mesmo juízes, que tratam o advogado, às vezes, até com um certo desdém, até com, vamos dizer assim, um certo ranço, porque fazem essa confusão, às vezes não consegue separar essa questão do trabalho que ele está fazendo ali, entendeu? Então eu já passei por muita coisa chata na minha atuação penal. Mas tem outros assuntos também, que é do tipo da pessoa entender o próximo ali, né, velho? Tipo, você como advogado, você só tá fazendo seu trabalho e tal. E aí, como eu não vou com a tua cara ali, porque você tá em contra do meu trabalho, eu já tomei ordem de tudo, né, velho? Isso é muito verdade, cara. E eu já tive um caso, você tem noção, depois que eu já tinha parado de atuar em penal, que eu parei por conta de várias coisas, assim, entre outros fatores que eu vou explicar aqui, mas assim, depois que eu já estava atuando em direito civil, eu fui fazer um favor para um amigo meu, fui acompanhar o cliente dele, que era réu no processo de tráfico e tudo, e aí fui fazer a oitiva do cara e tal, e um dos policiais que foram ouvidos nesse processo era um amigo da minha família de muitos anos e era vizinho lá de casa e tal. E aí eu fiz todo o procedimento normal, aconteceu tudo normal, a audiência saiu, tal, beleza. Alguns dias depois eu encontrei esse cara numa padaria lá perto de casa
E ele meio que tava assim, ele, porra, bicho, que merda é essa de você defendendo bandido e tal? Teu pai sempre te criou pro bem e tudo, e você fazendo uma cagada dessa, falou com essas palavras. Nossa, cara. E eu olhando aquilo, cara, eu falei, meu Deus do céu. E assim, o cara policial, que, pô, entendido, formado e etc, não é um ignorante, entendeu? Só que infelizmente as pessoas fazem essa confusão, cara. E aí, eu atuando em penal, além de ter esse fator, eu também tive essa dificuldade, entendeu? Que assim, eu não me sentia bem, por mais que eu tenha essa consciência de que, poxa, você está defendendo o direito e etc. Por uma coincidência do destino, todos os casos que eu defendi no direito criminal eram réus culpados que realmente tinham cometido o crime. Dos 5 estupros que eu peguei, 3 foram cometidos pelo mesmo sujeito. E as pessoas assumiram pra você? É aí que tá. Esse cara que cometeu 3, ele assumiu inclusive pra polícia, que ele não regulava bem da cabeça. E aí, assim, nesse processo dele, ele já tinha assumido tudo e eu deixei muito claro pra família que eu sempre fui muito honesto com todos os meus clientes desde o princípio da minha atuação profissional. E eu falei, olha, ele assumiu, é impossível de eu conseguir a inocência dele. Eu vou trabalhar os processos para que ele consiga uma condenação mínima e tal, e expliquei tudo certinho. E aí eu consegui um excelente resultado nesses 3 processos, e ainda assim a família no final achou ruim, me deu calote até, enfim, deu uma trabalheira danada. É complicado, né, velho? E aí assim, eu percebi que, cara, não era pra mim, sabe? Eu me senti incomodado de estar fazendo aquilo comigo mesmo. E meu professor de Direito de Família da faculdade, ele falou uma coisa que eu levo até hoje pra mim e assim, eu concordo demais com isso. Ele falou, cara, não é você que escolhe a área, é a área que te escolhe, entendeu? E é muito verdade isso, cara. E detalhe, um ponto muito importante, todos esses casos criminais, como eu queria muito atuar, acabou que eu ia correndo atrás, enfim, e aí ficava indo em presídio, e era uma coisa horrível, cara. O presídio é um ambiente, assim, chato, deplorável, é ruim, é um ambiente muito, muito pesado. Eu acredito muito nessa questão de energias e tudo, e de toda essa questão espiritual, e assim, é um ambiente carregado, muito, muito carregado. Eu me sentia muito mal ali dentro, e assim, eu respeito muito os colegas que atuam em penal hoje, porque, cara, a pessoa tem que amar aquilo ali de um jeito. Também, né, também, além de frio, coisa que eu não fui suficiente para isso, além de frio, tem que ter um profissionalismo absurdo e tem que ter uma capacidade de gerir situações assim muito pesadas, absurda. Cara, e tipo, acho que um anexo que seria interessante, tipo assim, ao ponto que você conhece dessas pessoas, pelo menos, não sei se você tipo, chegou a ser tipo, muito tipo, algo tipo, tinha umas pessoas dessas assim? Não. Então acho que minha pergunta ia ficar, porque tipo, eu ia perguntar até onde você sabe se tipo, essas pessoas elas são tipo... Pessoas de bem, né? Ou tipo, o trabalho que elas fazem agrada elas, tipo, elas fazem com tipo, aquele afinco mesmo. Se eu conheço advogados? Tá, conheço muitos. Trabalham assim, tipo, dessa forma. Tipo, conheço, eu pensei que você estava falando dos criminosos. Não, os advogados. Os advogados eu conheço muitos, e assim, tem muitos amigos meus que são apaixonados pelo que fazem também, e assim, se dão super bem. É aquela, cara... Não, mas tipo, eu falo especificamente essa galera que você tá falando, tipo, que trabalha na cadeia ou algo do tipo, assim, tipo, com crimes hediondos mesmo. Sim, mas a galera, eu tô falando, os advogados criminalistas que eu conheço, os que se destacam muito, gostam muito do que fazem, assim, isso já não afeta eles, entendeu? E o que eu tô falando, eu admiro muito isso, porque capacidade. É sinistro, cara, pra mim foi muito difícil, e assim, eles brigam com muito mais coisas do que até eu. Óbvio que minha batalha é um pouco diferente, mas a deles, eles brigam muitas vezes contra juízes, policiais, que tá todo mundo contra os caras, e assim, às vezes até o próprio cliente, e tem que frequentar essa questão de presídio, delegacia, que são ambientes pesados, e é complicado, cara. E ainda assim gostar, ter aquela chama, aquele fervor na hora de atuar e tudo. Né? É muito difícil, cara. É muito difícil. Isso aí você pode também a outras áreas, por exemplo, que, sei lá, da área da saúde. Eu me sinto muito bem, por exemplo, em participar de uma cirurgia. Sim. Tem nem que não consegue ver um parto. Vulgo eu. Eu sou
Cara, eu sou muito frouxo com essas coisas também, cara. Cara, Não quando consigo, tá brilhando o olho naquilo ali, eu acho que dá pra Cara, não, assimilar muito essas questões aqui. Oh. Tipo, o cara ama fazer isso, velho. Se ele tá lá e brigar por isso, ele vai amar. O outro olha e fala assim, não, velho, tá doido, né? Tô fora. Eu tô fora tá ligado? Eu sou muito frouxo pra lidar com essa questão de feridas, de corte, Mas aí nossa. é mais ou menos o mesmo ideia, né? Exatamente. É a vocação de cada um. E aí, assim, eu passei por todas as dificuldades em penal, e aí, aquela questão da área de escolher, né? Eu corri atrás do Instituto de Penal e tal. Enquanto isso, cara, tava aparecendo civil na minha vida assim, com uma facilidade absurda. Só que antes disso, enquanto eu tava nessa batalha ali, tentando criminal e tal, eu passei por muita dificuldade financeira, porque como eu disse, eu fui mandado embora lá do trabalho, tudo eu já comecei no negativo, e aí eu tive que fazer meus corres e tal. E graças a Deus, assim, eu tava conseguindo, porque eu fui mandado embora em agosto, aí eu fiquei em setembro, outubro e praticamente metade de novembro, assim, passei por meses, assim, tenebrosos, cara, passei o pão que o diabo amassou, como diz o ditado, porque eu mal tava conseguindo dinheiro para pagar as contas, e aí algumas contas atrasavam e tudo, e assim, teve momentos que ou eu tinha que escolher abastecer o carro para poder ir pro fórum e tudo, ou eu tinha que comer, então às vezes eu só tomava café e jantava quando chegava em casa. Caraca. Foi pesado, cara. E aí, assim, minha mãe vendo toda essa situação, em passei setembro, outubro, aí na metade de novembro tava tendo um concurso pro TJDFT, e minha mãe falou, não, cara, vai fazer esse concurso, você tá passando por perrengue feio aí e tal, você não precisa disso. E aí eu falei, depois dela me encher muita paciência, eu acabei me inscrevendo no concurso. Mais uma vez os pais influenciam. Exatamente. Eu acabei me inscrevendo no concurso, só que eu não tava feliz com aquilo, eu tava estudando e tal, e assim, eu nunca fui o cara mais inteligente da galera, eu nunca gostei muito de estudar, eu sempre tive uma facilidade muito grande de assimilar conteúdos, mas eu nunca fui muito estudioso, sabe? Então, aquele que escuta, fica olhando ali, aí consegue assimilar. Exatamente, eu tenho muita facilidade de absorver. Cara, isso é tipo, eu acho que é uma parada muito geral, assim, porque pelo menos a maioria das pessoas que a gente já conversou são todas assim, nós somos assim. Não, fico feliz, porque o nego tá, tipo, o pessoal tá só velho, subindo tipo assim, assim, eu ó, tô indo pro mesmo isso velho. é uma crítica direta ao sistema de educação, como as coisas são, não dá certo, cara. Que assusta. É verdade. E aí, assim, apesar de nunca ter gostado de estudar, quando eu tava estudando para a OAB, cara, eu estudei felizíssimo, assim, cara, estudava de 8 horas da manhã até 11 horas da noite, empolgadaço e tal. E pro concurso eu tava aquele negócio amarrado, que não era o que eu queria e tal. Levando nas coxas. Exatamente. E aí, cara, um belo dia depois de ter me inscrito já Olha, eu vou voltar nesse assunto ainda sobre concurso. É uma coisa que eu gosto de bater na tecla, e a gente vai voltar nisso, Beleza. sobre sua opinião sobre concursados e por aí vai, tá? Beleza. Só pra você me preparar na aula. Tranquilo. E aí, eu comecei a... Você deixa meu concurso, cara. Porque no nosso último episódio eu fui o advogado do diabo com relação à defesa dos concursos e dos estatais e dos CLTs. Eu amo escutar pessoas que têm uma divergência de opinião da minha, porque se eu escutar, se eu pregar pra quem já tá... Não, mas ali você me ferrou, porque naquele sentido eu estava consensual ao que você estava falando. Só que eu tive que discordar, aí eu tive que pensar na discórdia. Mas eu acho que a gente vai voltar nesse assunto, a gente toca de novo. Por favor. E aí, e agora eu não lembro o que eu tava falando. Não, que isso, mano? Tá. Sim. É verdade. E aí eu não tava curtindo muito aquela questão de estudar para concurso e tal, e aí eu tive um momento muito interessante, que um dia eu tava fazendo minhas orações diárias, e aí eu conversei com Deus e falei, meu pai, eu sei o que eu quero pra mim, mas me dá uma luz do que tu quer, porque eu tô perdido. Quero, mas não sei. E, cara, é uma coisa que até hoje me arrepia os cabelos da alma, porque foi um momento muito bonito que eu passei assim, porque no outro dia, cara, me ligou uma pessoa da Bahia. Eu nunca fui na Bahia até hoje, cara, precisando dos meus serviços, e aí o negócio começou a explodir. E aí começou a chover no meu colo processos civis.
Eu tava correndo atrás do criminal. Sim. E aí meio que eu percebi, e foi engraçado que eu falei, acho que agora eu entendi o recado. E aí eu já larguei o estudo do concurso, nem fui na prova no dia, e aí eu comecei a me dedicar na advocacia, e aí a coisa começou a dar certo, e eu comecei a pelo menos me manter bem com a advocacia no começo, e de lá pra cá as coisas só melhoraram, graças a Deus. E assim, daí em diante eu larguei o direito penal, comecei a investir em civil, e aí eu comecei a pós em processo civil e tudo, e foi cada vez mais melhorando, eu me identificando com aquilo, e fui evoluindo, e cara, foi muito, muito bom, e eu tô aí já quase 6 anos oficialmente atuando e me sinto extremamente realizado, cara. É uma coisa assim que eu faço. Coisa boa, né, velho? Isso é legal porque o que eu me identifico muito nessa história aí é que muitas vezes a gente tá focado numa coisa, muito focado, e tá tão nítido na nossa cara que a gente realmente não nasceu pra aquilo. A gente não se encaixa naquele sistema, mas para aquele nosso ego, talvez eu já conheci pessoas que falaram isso que talvez me deixaram a pensar. Cara, eu falei tanto que queria aquilo que hoje eu tenho medo de desistir, porque eu já falei pra tanta pessoa que eu queria aquilo que eu tenho medo de desistir. Exato. Não é? É verdade. E aí fala assim, cara, eu queria aquilo, eu quero aquilo. Aí chega uma, cara, não é possível isso. E aí ela tem medo de voltar atrás, recomeçar. Daquele propósito que ela tinha, velho. Sim. E aí fala assim, e não tem erro nenhum, né, nisso, né? Não tem, cara. E é aquela, igual a gente tava falando antes, existe muita gente aí que faz determinadas coisas por influência, às vezes, até dos pais e com certeza. fica frustrado a vida toda. E aí, entrando na questão do concurso, por exemplo, é uma situação que, tipo assim, eu não sou contra concurso, nem funcionarismo público, nem nada. Eu sou contra a mentalidade que leva as pessoas, às vezes, a ir para aquele lugar, entendeu? Porque eu acredito muito na questão de vocação, cara. Se você faz aquilo que você gosta, que você ama, que você se sente super satisfeito com aquilo, você vai naturalmente fazer aquilo muito bem, entendeu? Muito bem mesmo. Você vai se destacar, seja lá onde você estiver. E, infelizmente, muitas pessoas escolhem a carreira pública pela estabilidade e o salário. E, assim, elas acham que vai... Algumas, né? Não vou dizer todas. Mas algumas pessoas vão para o concurso público achando, vou passar nisso aqui e vou ficar o resto da minha vida de braço cruzado. Passa no concurso para se aposentar. Exatamente. E eu acho que essa mentalidade é que é complicada, porque assim, a gente acaba tornando o serviço público ineficiente, porque você vê várias pessoas que se esforçam muito para chegar ali, entendeu? Estudam pra caramba, que hoje o concurso é um negócio ultra concorrido. E o que ela estudou poderia mover montanhas, vamos dizer assim. Exatamente. O que ela estudou poderia mover montanhas, se fosse em qualquer outro setor, e outra, ela poderia fazer isso feliz com a vida. Só que aí ela se esforçou muito para chegar naquele cargo, chegou naquele cargo, viu que não era o que queria, só que ela também já não tem coragem de sair dali e fica trabalhando o resto da vida frustrada, cara. E aí, assim... O que eu acho ainda mais foda é, você estuda pra caralho, tô contando real, tá? Que eu vi, e eu estou falando especificamente de uma pessoa, mano. Mas que, tipo... Você estuda pra caralho, eu vou falar como um ser hipotético, mas é uma pessoa real. Você estuda pra caralho, se gradua, faz a sua pós-graduação, faz o seu mestrado, faz o seu doutorado, você passa no concurso naquela área que você estudou a sua vida inteira, que você se especializou pra caralho, você trabalha, você gosta do seu trabalho, e com você só tem trabalhando pessoas que não gostam, que não querem estar lá, que, tipo, estudaram pra passar no concurso e estão lá, tipo, foda-se. E aí entra naquela questão do sistema, que o ambiente te consome, né? Que eu acho que é uma pessoa que eu sigo muito, é o exemplo que eu tenho, que é o Napoleão Hill, que ele fala no Mais Perto que o Diabo, que no final, se o diabo não te pega em tudo, no só final um anexo, mas que tipo, o Napoleão Hill tinha que patrocinar a gente, acho que todo episódio a gente tá falando dele. Eu falo porque realmente é umas pessoas que inspiram a gente. É, com certeza. Pô, o cara tem 1900 e bolinha, velho, 1900. O cara já escrevia umas paradas que é muito real pra gente, velho. Não, é atemporal, né? Todas as obras de Napoleão Hill, assim, apesar dele... Sim, eu já li, assim, eu tenho muito, porque assim, eu leio muito mesmo. Leio 2, 3 livros simultaneamente. Do Napoleão Hill até hoje, eu li o Quem Pensa Enriquece, e assim, pra ser sincero, o momento que eu li ele foi um momento muito interessante da minha vida, porque eu estava passando por algumas dificuldades e tal, e ajudou a
assimilar determinadas coisas. Mas o livro que eu sempre falo que foi o que mudou minha vida não foi esse, foi o que eu mencionei há um tempo atrás, que foi justamente Os Segredos da Mente Milionária, que eu li exatamente nessa época da transição do estágio para a vida profissional, já estava no fim do estágio, e foi crucial para mim porque eu entendi vários conceitos que estavam estampados ali na minha cara, mas eu não via, não enxergava aquilo, entendeu? Eu não queria enxergar, pelo menos. E aí foi muito bacana, porque como eu disse, na época que eu troquei do emprego para o estágio, eu tive uma redução significativa de salário, então eu passei por certas dificuldades financeiras, e aí nessa época eu já estava bem lá no estágio, já estava ganhando quase o que eu ganhava antes, só que aí eu tinha negativação no meu nome, etc. Estava financeiramente, assim, a coisa estava feia, aí vai correndo juros e tal. E esse livro foi muito importante porque ele me ensinou conceitos básicos de gestão financeira, e aí é onde eu comecei a organizar minha vida financeira. Baldezinho de água gelada, né? Exatamente. E outra coisa que me despertou assim, que falou, cara, isso aqui é isso, entendeu? Que é a das pessoas ricas sempre estarem se aperfeiçoando. O estudo, ele é eterno, que a gente tá falando, você falou, pô, sempre sou um eterno estudante e tal, e todos nós deveríamos ser, se nós quisermos nos destacar. Exato. Sobretudo na realidade de hoje que a gente tem visto aí de várias profissões serem substituídas por máquinas e tudo. Então, assim... Só uma parada, você mencionou de volta, tem muitas vezes que eu tô estudando, entre aspas, por que eu tô botando entre aspas? Porque é umas coisas que, se outras pessoas, a maioria das pessoas olharem, a galera vai falar que eu tô, zoando, eu não tô estudando, sacou? E, eu também achava isso no início, então, hoje em dia eu estudo muita coisa que não é taxada como estudo, sacou? Só que, pra mim isso agrega uma parada, então pra mim isso é estudo, velho. Cara, eu acho que isso que tu tá falando descreve uma situação que quando uma pessoa fala assim, eu tô estudando, e a pessoa mandou uma mensagem, por quê? E aí eu falei pra ela, não, eu tô lendo o Alcorão, entendeu? Eu falei assim, aí ela falou assim, por quê? Aí eu falei assim, cara, é porque eu tive um certo preconceito sobre. Então eu tô tentando ir um pouco da realidade deles, entendeu? Eu conversei com a pessoa e tive uma barreira de comunicar com a pessoa a partir daquele momento que descobri que era muçulmana. E eu falei assim, cara, e aí eu corri atrás, baixei e corri atrás de artigos e por aí fui estudar realmente pra mim, quebrar um preconceito meu, entendeu? E aí quando eu falei isso pra pessoa, a pessoa simplesmente me deu um kkk gigante e não me respondeu mais. Cagou, né? Aí depois no outro dia ela falou assim, desculpa, fui dormir. Aí eu falei, não, beleza, tranquilo. Aí depois eu encontrei com ele, aí ele falou assim, e aí, já virou muçulmano? E aí eu entro nesse assunto, que muitas vezes você está estudando não um conteúdo específico para atuar na tua área, mas você não está estudando uma álgebra, uma ciência e tal, você está estudando sobre pessoas, como eu gosto de culturas diferentes, essas paradas assim. E aí entra a questão do estudo, as pessoas tendem a julgar, eu acho isso vantagem. Eu gosto de estudar algumas coisas que me constroem pessoalmente, mas não precisam construir no meu trabalho em si. Exatamente, assim, esse livro foi o que eu falo que foi muito importante, que ele me deu esse conceito de estar sempre se aperfeiçoando, e aí que eu li vários outros, eu li Napoleão Hill, eu li o Kiyosaki, que fala Pai Rico, Pai Pobre, enfim, li vários outros, e li de outras áreas também, sobre liderança, o John Maxwell, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, que é outro livro sensacional, sensacional, é muito, muito bom. E aí você vai aprimorando os conhecimentos e vai ampliando seus horizontes. E infelizmente as pessoas confundem muito essa questão do estudo com a questão de, cara, você só precisa estudar através do ensino formal e tudo. E, cara, não é bem assim. Você pode se aprimorar e assim absorver conteúdo de diversas formas. Eu acredito muito que você possa aprender com todo mundo alguma coisa. Com um mendigo na rua tem alguma coisa para te ensinar, entendeu? Assim, sem querer desfazer o ser humano, evidentemente, mas todo mundo tem alguma coisa para te ensinar, cara. Isso eu aprendi. E não tem coisa pior do que você achar que já sabe tudo, porque nenhum de nós vai morrer sabendo tudo, cara. Soberbo é o que leva as pessoas. Não tem como. Aquele trocadilho que o pessoal fala do só sei que nada sei e tal, se você ver o contexto completo, né, que é da frase, porra, aí sim, é um contexto muito foda. E eu acho que isso que você tá falando. Conversar com uma pessoa, por exemplo, ignorante em inglês, pô, prazeraço
pra mim é um estudo estar aqui contigo, conversando, entendendo sobre isso, entendeu? Porque, com certeza, tu tá me falando algumas coisas que depois eu vou procurar algumas coisinhas, vou me entender melhor, que ficou pato na cabeça e tal. E as pessoas tendem a criticar, né, velho? É verdade. O estudo as pessoas dão, tá, mas tá estudando, não sei quem é o professor que tá te ensinando, não sei quem é isso aqui, pô, e você não pode. Exato. Porque eu acho que, tipo, o intuito fundamental do estudo é que, tipo, você alcance alguma coisa, você, tipo, chegue em determinado lugar. Então, tipo assim, se você estuda, tipo, e não chega em lugar nenhum, tipo, não algum lugar que você queira, tipo, sei lá, tipo, estranho, entendeu? Aí você vai lá, tá, tipo, sei lá, eu tô estudando pra um concurso, aí você estuda e passa na prova, certo? Aí eu tô, tipo, sei lá, eu tô estudando pra ser um ser humano melhor. Aí, tipo, a cada dia eu sou um ser humano melhor. Tipo. E quanto a essa questão de estudo, eu acho interessante porque eu gosto muito de aprofundar meus estudos em todas as áreas, exceto outras religiões. Por quê? Cara, eu no começo da minha faculdade a gente tem que obrigatoriamente estudar filosofia do direito, sociologia, enfim. E quando eu estava estudando filosofia do direito, eu me questionei muitas coisas acerca de religião e tal. E isso até me fez um certo mal na época. E foi engraçado porque você vai estudando e não tem resposta. Não tem? E a verdade é essa, não tem resposta. Não tem, velho. Igual, tipo, eu também tenho, eu penso a mesma coisa, né? Tipo, nós três somos católicos, nós dois já falamos que nós somos católicos já no primeiro episódio, então não é segredo pra ninguém que assistiu o primeiro episódio. Se assistiu que ouviu, né? Ou assistiu pelo YouTube ou ouviu pelas plataformas de streaming. E eu também tenho essa mesma parada, assim, e é realmente um mistério. Então, tipo assim, como você não tem uma base fixa, tipo, é isso, minha fé é isso. Se você for procurando outras coisas, talvez você vai, tipo, se corromper. Cara, sabe? exatamente. Eu pessoalmente eu gosto muito, mas é porque eu gosto de crescimento pessoal. E eu acredito muito na conciliação de outras pessoas. Você é um herege? Eu tenho amigos pastores, eu tenho amigos padres, inclusive, velho, eu tenho um grande amigo mesmo, é padre. Realmente eu com carinho demais. Só que eu falo pra ele, assim, eu não procuro outra fé. A fé, eu gosto muito de uma coisa que foi a forma que eu entendi, do que o Cabral fala. Carnal? Caralho! Falei caralho! Mas é que ele fala o seguinte: a tua fé é verdadeira. A fé daquele cara é verdadeira. A fé é verdadeira. Se você tem fé numa religião, aquilo ali é verdadeiro. Eu não vou falar que aquilo ali é mentira. Só que ele fala uma palavra que é forte, que eu demorei a conciliar, mas ele fala assim: toda religião tem um início e um fim. Mas a fé é verdadeira. É verdade. Então eu não procuro uma fé. Eu gosto de conciliar, por exemplo, eu gosto de fazer essa interação, de conhecer povos. Eu sempre fui muito preconceituoso por ignorância, que é realmente o preconceito, né? E eu fui muito preconceituoso por ignorância. Então eu vi que eu tive um crescimento pessoal quando eu comecei a conhecer melhor culturas, línguas, né? Porque, velho, depois que conhecer outras línguas realmente é uma porta muito grande que você tem a conhecer outras coisas. Um mundo novo que se abre, um mundo novo, exatamente. E até conhecer o seu próprio, que você não conhecia alguns pontos. E aí, quando eu procuro isso aqui, não é tipo, exemplo, eu citei falando sobre que eu li o Alcorão. Eu discordava de muita coisa que uma pessoa falava. E eu tenho muito aquela questão de, antes de discordar, eu tenho que conhecer. Eu coloquei isso na minha vida, que eu tenho que conhecer, velho. Eu quero entender o porquê que ela pensa daquele jeito. E não julgar que ela tá errada, mas entender o porquê que ela pensa assim. Virou base pra mim. Então eu estudo. Por exemplo, o Torá, tipo, leio umas paradas assim, e eu vou abrangendo. Mas minha fé é verdadeira. Entendeu? Eu tenho minha fé, mas eu gosto de tentar conciliar e conhecer coisas novas. Velho, isso me enriquece demais, entendeu? Isso é muito legal, velho. Eu acho muito bacana esse interesse pelo conhecimento e tal. Eu digo que eu não procuro saber disso. Sim. Eu já não tenho esse preconceito com questão de religião e tal. Já tive no passado, mas assim, hoje eu não tenho. E eu não procuro me informar muito sobre isso, porque, cara,
é aquilo que a gente está falando, assim, não tem como saber o que tem depois daqui, entendeu? Pela fé que a gente acredita, teve uma pessoa que foi e voltou, que foi Jesus Cristo, mas, assim, outras pessoas podem não acreditar nisso, então, assim, e assim, a gente sabe disso através dos livros que formam a Bíblia, né, que alguns que não professam a mesma religião que nós talvez não saibam, mas a Bíblia não é um livro só, é um acúmulo de vários livros. E isso é uma das coisas que me faz acreditar no cristianismo, porque tem várias testemunhas, vamos dizer assim, que vivenciaram aquela situação e contaram as histórias. Então, esse é um dos fatores que me faz acreditar nisso, e pelas experiências que eu já vivi também. Como eu falei, a questão lá da experiência que eu tive da conversa, para me dar uma luz no quesito profissional e várias outras. Então, assim, e quando eu estava estudando na faculdade sobre esse tema, eu questionei muito e tal, e aí você vai pesquisando, chega um momento que não tem resposta. A própria ciência, há pouco tempo atrás, salvo engano, chegou à conclusão que a teoria do evolucionismo chega a um momento que não tem mais resposta. Não tem como explicar. Igual o que fala um autor do livro, inclusive esse livro que eu falei que eu tenho que te emprestar. Eu falei que eu ia te emprestar o livro e comecei a ler de novo, mano. Desculpa, mas eu vou terminar e vou te emprestar. Para agora! Que é o Como Provar que Deus Existe, do Mortimer Adler. Que é um livro que eu tô relendo agora, e ele fala, nos capítulos iniciais do filme, e é tipo assim, ele acredita que Deus existe, mas ele não professa nenhum tipo de religião, ele se considera um pagão, no caso, né? Mas ele acredita que Deus existe porque nos argumentos científicos dele, ele tem fé de que os argumentos dele são suficientes para provar que Deus existe pela ciência, pela que ele chama de razão filosófica, né? Só que ele fala assim, não, o negócio é o seguinte, a ciência, a razão filosófica, a dialética, a didática... A dialética é muito foda. A oratória, enfim, todas as formas de ciência, a física matemática, etc., que tentam chegar a uma conclusão de que Deus existe cientificamente, não consegue. Você chega numa barreira, que você não consegue, a ciência atual não consegue transpassar de lá. Aí ele fala que, tipo, para você chegar até Deus verdadeiramente, esse salto a partir dessa barreira que a ciência chega é através da fé, entendeu? E aí, a fé é a fé que você tiver, seja de qualquer tipo de religião. A fé verdadeira. Ele fala, tipo, a ciência é a ciência que ele explica e tudo mais, é a mesma para todas as religiões, independentes. Monoteístas, né, obviamente, porque ele está falando de Deus, não de deuses e etc. Mas, então, tipo, judaísmo, islamismo, tudo mais, todas essas religiões monoteístas. Então, tipo assim, tem argumentos suficientes para que você tenha toda a base necessária, sacou? Só que, tipo, não é o suficiente, entendeu? Cara, isso é muito foda, exatamente. É o que eu tento pregar pra mim mesmo, que é falar o seguinte, cara, eu tenho minha fé, eu tenho o que eu acredito, o que eu uso pra estudar a outra religião, a cultura. Eu tô usando a religião, foi um exemplo que eu usei, mas, por exemplo, depois que você falou o negócio dos Jerry lá e tal, essas paradas, eu comecei a dar uma olhada, já baixei várias outras paradas assim que cita esse nome, interessante, pra poder, né, mano? entender um pouco mais, pra tirar o preconceito, porque eu acho que muitos, é uma opinião minha, assim, extremismo, muitas merdas que poderiam ter, tipo, não precisavam acontecer, velho, mera ignorância, velho. É verdade. Para. Então, gente, aqui é o Jelly, só para informar que dessa parte estamos chegando ao fim, infelizmente, mas que na semana que vem teremos a segunda parte, que também está recheada. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. E segunda-feira que vem teremos a segunda parte do papo com o Arthur. Então, aguardem aí que vem mais coisa pesada aí pela frente. Quando eu digo pesada, não é figurativo. Beleza, gente? Muito obrigado por assistirem. Até a próxima.